Olá, sejam muito bem-vindos ao Conexão Aurora. Eu sou Larissa Verde e semanalmente apresento aqui o programa que fala sobre ações, iniciativas e informações da Cooperativa Vinícola Aurora. E agora, como a gente está no auge da safra da uva, né, em janeiro, nós vamos falar um pouquinho de safra com dois especialistas, né, que são os agrônomos da Vinícola Aurora. Estou aqui, então, com o Maurício Bonafé, que é gerente agrícola da Aurora, e o Jonas Panisson, engenheiro agrônomo também. Sejam muito bem-vindos. Olá, Larissa. Olá a todos os rádios ouvintes e todos os espectadores. O prazer é todo nosso de estar falando com vocês nessa safra que já se iniciou aí basicamente há um mês. Estamos felizes com essa safra, apesar de toda a situação climática do ano, mas temos aí um potencial muito grande também nesta safra que já se iniciou. Muito obrigada. Olá, Larissa. Muito obrigado pelas boas-vindas, pela acolhida, né? E a gente agradece a todos que estão nos acompanhando aí também. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. E quero entender um pouquinho mais a história de vocês, né? Vocês trabalham os dois há mais ou menos 5 anos na Vinícola Aurora. Nos contem um pouquinho dessa trajetória, como vocês chegaram, né? Sei que também vocês são de famílias, né, que já trabalhavam com viticultura. Então, Maurício, como é que foi a tua trajetória até aqui? Perfeito, muito bom. É bem interessante porque desde criança, lá com os meus pais e tal, a gente sempre trabalhou com viticultura, né? Meu pai sempre foi produtor de uva, lá com o nono ainda, né? Lá com meu avô. Então, eles sempre produziram uvas americanas, né? Basicamente destinadas a sucos. E aí, com o passar do tempo, quando a gente vai crescendo, pensa em estudar e tal, começa a despertar aquele interesse por estar junto na atividade com os pais. Então, desde lá, eu estudei em escola agrícola, sempre com viés de fruticultura, depois fui para a Universidade de Passo Fundo, também voltado todo o tempo em fruticultura de forma geral, fiz estágio na campanha com produção de uvas, trabalhei lá também um tempo, migrei para uma outra região aí de mais assistência técnica, né? E aí fui desafiado a cumprir um cargo de gestão numa outra cooperativa que eu trabalhava. Aceitei de pronto, obviamente, para a gente pegar a experiência e aprender um pouco sobre o assunto, e foi isso que me trouxe até a Cooperativa Vinícola Aurora, onde eu entrei direto como supervisor agrícola e, com o passar do tempo, então, estou como gerente agrícola da cooperativa. Muito bem, vamos falar mais sobre isso depois. Perfeito, também. muito bom. E Jonas? Um breve histórico, né, da caminhada profissional, né? Então, Exato. como o Bonafé comentou, você já vem de berço, vem da família, né? Os meus tios, meus familiares eram de Antônio Prado, eles residem de lá. Depois, eu nasci em Vacaria, sou natural de lá. Ali tem produção de maçã, produção de fruticultura. E eu, aos 12 anos, mais ou menos, decidi fazer também essa caminhada aí na parte da agricultura. E aí eu foquei mais nos estudos em Lages. Lá a gente tem a Universidade Estadual de Santa Catarina, e é uma faculdade bem voltada à fruticultura, de clima temperado, como a gente diz aqui na parte da agronomia, né? Então, daí fiz meu estágio com maçã em Vacaria, na Razip, lá com o pessoal do grupo da Randon. Aí, posteriormente, eu vim para cá, na Serra Gaúcha, com o chamado da cooperativa Santa Clara. Para cá, a gente trabalhou em torno dos 2 anos. E, posteriormente, eu vim para cá, na Vinícola Aurora, justamente para ajudar na parte de assistência técnica, atendimento, os cooperados aqui na região, especialmente aqui no pessoal de Pinto Bandeira, que é a região de Pinto Bandeira. Sim. Não, e hoje, né, a gente falava também antes sobre... É uma cooperativa muito grande, né? São 1.100 associados. Como que funciona um pouquinho da equipe de vocês, né? Eu sei que são muitos agrônomos, né, em diversas áreas diferentes. Nos conta um pouquinho, Maurício, como é que funciona. Perfeito, Larissa. Acho que é bom a gente contextualizar como funciona a parte da cooperativa que a gente trabalha, então na parte de campo, né, no setor agrícola. O setor agrícola hoje ele é composto por 5 agrônomos que fazem assistência técnica direto a campo. Então nós temos 5 profissionais, 5 profissionais eles atendem uns 1.100 cooperados. É bom ressaltar que a cooperativa, então, ela abrange, ela tem produtores em 11 municípios aqui da região da Serra, basicamente, né? Praticamente 80% do volume de uva ele vem a um raio, ele é entregue a um raio, ele é produzido a um raio, na verdade, vamos lá, seus 20 a 30 quilômetros de distância, não muito mais que isso, e o restante não passa de um raio de 60 quilômetros, de 60, 70, pouco mais, pouco menos, né? Então, veja que nós temos toda a nossa produção localizada próximo às nossas plantas industriais, que isso é muito importante e consegue caracterizar, consegue manter a sua qualidade perante ao tempo de entrega desta uva, colheita e entrega, né? Sim. Bom frisar também que nós temos hoje na cooperativa 57 variedades em produção, tá? Dentre elas, nós temos americanas e híbridas, certo?
e nós temos as viníferas também. O montante de produção da cooperativa ela gira em torno de 75% do volume de americanas e híbridas e o restante, então, de viníferas, certo? Dentro da cooperativa. As que se destacam mais em produção, nós temos das americanas e híbridas, a gente elenca aí como Isabel, né? A nossa velha Isabel, né? Que desde os seus ancestrais foi trazida para cá e ainda continua persistente aí. Existem vinhedos de mais de 100 anos na cooperativa, ainda em produção. Uma variedade que cresceu muito hoje também foi o Bordeaux, que é a segunda variedade mais produzida dentro da cooperativa, e se destacam já algumas variedades das BRS, ou seja, as desenvolvidas pela Embrapa, aqui de Bento Gonçalves, que também têm tomado corpo e ganhado cada vez mais adeptos da sua produção. Dentro das variedades viníferas, então se destaca a produção de Merlot, de Tanat, de Moscato Branco, enfim, entre as demais também que são produzidas aqui na nossa região. Nós temos também, além da equipe agrícola que faz assistência técnica, nós temos a parte de venda de insumos agrícolas, certo? Onde basicamente atende somente o produtor da cooperativa, o associado da cooperativa, certo? Onde são vendidos, então, todos os produtos necessários para fazer a safra, certo? Desde adubação lá de inverno, de brotação, os tratamentos fitossanitários são utilizados para controle de doenças, até equipamentos de colheita, enfim, para finalizar ali o processo de colheita na cooperativa. Tá? Nós temos também dentro da cooperativa 2 centros técnicos vitícolas, certo? Um especializado em produção de mudas e porta-enxertos. Tá? Mudas e porta-enxertos essas produzidas somente para uso do associado, né? Veja que nós temos uma demanda hoje de 1.100 associados na cooperativa, e isso gira ao redor de 2.800 hectares de área plantada, certo? Desses 2.800 hectares, todo ano tem renovação, anos mais, anos menos, certo? Então nós temos esse centro técnico que produz as mudas de excelente qualidade para atender basicamente o associado da cooperativa. Um outro centro que nós temos é de produção de uvas, certo? Então nós temos lá 3 variedades, nós temos o Riesling, Itálico, Pinot Noir e o Chardonnay. Tá? Hoje a área ela já tem denominação de origem, é chamada DO, então essas uvas elas são produzidas dentro da denominação de origem, das regras da denominação de origem, tá? Para atender um mercado específico que a cooperativa tem para este assunto. Sim. Então, basicamente de forma ampla, certo? É desta forma que a cooperativa se divide, certo? E o setor ele é responsável, então, desde a produção das uvas até a entrega dessas uvas na cooperativa, certo? Obviamente que sempre conversando com todos os setores e todos os setores se ajudando, não só o setor agrícola, mas também de produção, enológico, de beneficiamento industrial, expedição e principalmente as vendas, né? Que precisamos entender sempre o que o mercado quer para nos adaptarmos a essa situação de mercado. Então, de forma ampla, basicamente é isso, Larissa. Sim, são complementares, né, entre os setores também. Pegando um pouquinho o gancho, né, do assunto do Bonafé, né, então, no último levantamento da Secretaria de Agricultura Estadual, né, do Rio Grande do Sul, foram 664 milhões de quilos de uva, próximo de 665, né? E na última safra nós tivemos 70 milhões e meio de quilos de uva só produzidos na Vinícola Aurora. Perante o Rio Grande do Sul, a gente representa 10%. Às vezes, na mão do setor agrícola, né, 10% de toda a uva produzida no Rio Grande do Sul, cabe uma certa responsabilidade técnica e, claro, a gente sempre compartilha toda essa responsabilidade, toda essa questão com a agricultura familiar. Eu acho que é o grande, nossa questão aí que nos desenvolve muito no dia a dia, troca de experiências com os agricultores, com os familiares. É isso que eu acredito que na agricultura, principalmente na fruticultura, traz muito capricho, muita questão de busca da qualidade, muito maior por causa da agricultura familiar também. Sim, quando esse trabalho é feito lá com o cooperado familiar, né? Exatamente. E as variedades de uva também, imagino que tenham manejos diferentes, né? Então, todas as equipes têm que dar conta de tudo isso, né? Mas é interessante, né? Entender que a Aurora não tem apenas um setor agrícola, né? De agrônomos que vê um lado só, mas sim que vê diversos lados em um conjunto como um todo, né? E é sempre aquela ideia, né? Que se o produto lá na ponta não tem qualidade, o produto final, que é o vinho ou o suco, né? Ou os outros produtos, também fica difícil, né? Produzir algo. Aí fica difícil para os enólogos, né? Perfeito, então, vocês trabalham muito bem, né? Isso, exato. Basicamente é isso. E lembrando também, Larissa, que é importante a gente frisar que a nossa área de produção ela é feita, como disse, como falou já o Jonas, por pequenas famílias. A nossa média de produção em hectares por família é muito pequena. Então, é da agricultura familiar mesmo. É da onde sai o sustento
de 1.100 famílias, com um pouquinho de área para cada um, né? E que dependem da cooperativa, e a cooperativa depende deles, então é uma interação mútua, né? Entre os dois, entre as duas situações, para que de fato as duas cresçam, né? Sim. A gente precisa ter a cooperativa para ter o associado e o associado para ter a cooperativa. Então, as duas mãos se ajudam, né? Sim. É importante a gente frisar e destacar isso. A gente costuma comentar assim que o ano novo da safra encerrou inicia um novo ano de safra, né? Porque às vezes confunde, né? O ano passado, na verdade, o ano sempre se divide a safra, por exemplo, essa última safra, 2023, 2024. Praticamente 80% da produção, todo o manejo feito, toda a parte de controle de doenças, nutrição, 80% é no ano de 2023. E 2024 ele resta ali só o finalzinho e o toque final, que é a base da parte de colheita. Então a cereja do bolo é a colheita, que seria os 20% daquele ano. Mas a gente sempre procura falar da safra 2024, porque é onde faz todo o fechamento, né? Então, se encerra a safra 2024, a gente inicia, então, uma nova safra, já planejando para 2025. E nesse planejamento, a gente já vai iniciando a parte de manejo do solo, orientar os produtores que todos eles iniciem as suas áreas que precisam de fazer análise de solo, para correção de nutrição, correção de fertilidade do solo. A gente já inicia esse trabalho, que seria a base, né? A gente sempre brinca, né, que a base do prédio, a base de toda a produção da uva é o solo. Então, o solo bem nutrido, a gente já começa bem o ano. Então, por isso que a gente inicia com as análises de solo logo depois de colheita a safra da uva do último ano. Sim, para começar uma nova safra a partir daí. Exatamente. E vocês trabalham muito também com prevenção, né? Essa preparação, na verdade, né? Para prever situações do ano em casos de fenômenos, né? Como El Niño, Laninha. Nos contem um pouquinho sobre isso, como, né, isso acontece dentro do trabalho de vocês, Maurício. Perfeito, Larissa. Nós temos dentro da cooperativa, não é mérito da cooperativa isso, né? Obviamente que a gente se espelha, a gente busca conhecimento de fora também, é o que a gente precisa fazer, tá? Nos dias atuais, nós temos muitas ferramentas que nos trazem muitos benefícios de fora para dentro, né? Então, esse é um dos cenários que nós temos. Obviamente que a gente precisa estar ligado nessas situações, né? Mas nós temos muitos pesquisadores na parte de clima que já nos informam de forma prévia e às vezes até muito prévia, né? Com antecipações de 1 ano até 1 ano e meio, das condições climáticas que se desenham para o próximo ano, para um próximo período. Tá? Então, todo mês que se passa, a gente tem atualizações para os meses posteriores de 1 ano, de 1 ano e meio, das situações climáticas. Vendo isso, então a gente senta e estuda perante a situação climática que está sendo imposta naquele período, a gente entende qual manejo a gente vai adotar perante essa situação. Então a gente senta junto com os agrônomos e diz, olha, gente, nós estamos em uma situação de 1 ano de El Niño, né? O que é o El Niño? São chuvas acima da média dentro de um período de tempo, ok? Sabendo disso, a gente vai sentar e vai entender, bom, o que isso poderá vir a acarretar prejuízos ou benefícios para a viticultura, certo? Perante a situação, identificamos que nós teremos alguns prejuízos se mantivermos o manejo como sempre foi feito em 1 ano de laninha, por exemplo, né? Que são volumes de chuvas menores dentro de um período de tempo. Tá? Então, sentamos e entendemos, bom, tem diferença? Tem diferença. Aí se aplica a técnica agora, né? Então, nós temos uma equipe técnica muito capacitada a entender sobre a questão climática e propor algumas melhorias perante o ano dentro da situação climática, aí, né, Jonas? Então, nós sentamos e entendemos, bom, o que nós vamos fazer diferente na adubação? O que nós vamos fazer diferente no manejo, na poda, nos tratamentos fitossanitários? Para que no fim a gente chegue, de fato, lá na época da safra, colhendo o fruto que a gente espera colher, tá? Sim. Independente da situação climática exposta. Porque, vamos lá, né? Veja bem, a situação climática, ela já vai acontecer, certo? Nós não podemos mudar isso, não é verdade? Nós não podemos mudar. Exato. Então, nós, pelo menos, adotando manejos e práticas que estejam ao nosso alcance, a gente consegue fazer, então, pelo menos que ela fique melhor do que se nós deixássemos ela acontecer de forma natural. Sim. A gente comenta sempre com os cooperados que a fábrica que temos é a céu aberto. Exato. Então, a gente depende muito do clima, né? Além como a gente tinha comentado antes, que a nutrição, o solo é um dos pilares, o outro pilar também é a parte climática, que é tudo o que vai acontecer naquele ano. Então, a gente tem que saber um planejamento, mais ou menos um prognóstico para a gente poder entender que estratégias a gente vai definir. É nutricional, é controle de doenças, quais as doenças daquele ano que provavelmente vai atacar, né, ou que
tem uma propensão de ter maior incidência, né? Então, é basicamente nessas questões que o Bonafé comentou, que a gente consegue ter esse planejamento e depois a gente definindo as estratégias com os agricultores, com os produtores, naquilo que a gente pode ter de melhor manejo para justamente a gente ter esse fechamento de safra, de colheita com o melhor, vamos dizer assim, a maneira que a mão humana consegue alcançar, né? Porque tem toda a mão da natureza que faz o processo, né? Que a mão humana consegue alcançar para a gente poder ter uma safra de qualidade, tranquila lá durante o próximo ano. Sim, a gente tem um panorama assim dos últimos anos, alguns fenômenos que aconteceram, algumas mudanças que aconteceram, assim, como isso mudou de forma prática? É muita questão, assim, a informação, por exemplo, a internet que vem vindo nos ajuda muito nesse processo de buscar a informação, né? Então, por exemplo, ano passado a gente teve o ano de Laninha. O ano de Laninha é um ano para nós, na nossa região centro-sul, já é um clima mais seco. Já são outros tipos de doenças, são outro tipo de manejo, né? Esse ano, vamos dizer assim, que inverteu. Já é o ano de El Niño. Então, é um ano mais chuvoso. Quem é já da cidade percebe isso, né? O quanto a questão climática também envolve. Se na cidade já dá um certo, vamos dizer assim, alteração em casa climática, imagina na área rural. Sim, quem então, depende disso, né? Ali que então a gente precisa ter um planejamento anterior já meio previsto para a gente não chegar de surpresa e precisar de certas ferramentas que precisam na hora e a gente não tem. Então, por isso que a gente tem o setor agrícola, essas informações que vêm para nós via INMET, via meteorologistas, né, que a gente acaba tendo a consultoria desses meteorologistas que nos ajudam a tomar essas decisões, né, durante o ano. Importante frisar, Larissa, também, Jonas, que nós temos, nos últimos 3 anos, tirando fora esse, né, nós tivemos um clima estabelecido por Laninha, né? Então, nós tivemos safras de excepcional qualidade, né? Porque lá na época, toda a época, desde a brotação até basicamente a colheita, tivemos poucas incidências de chuvas, né? Isso nos auxilia um monte na produção. Ou melhor, nos dá menos serviço, dá para dizer, né? É isso aí, né? Porque, de fato, dá menos serviço para o agrônomo, né? Sobra mais tempo para a gente fazer outras coisas. Ao invés de atendermos demandas voltadas à questão de manejo e voltadas à questão de controle de doenças, né? Mas não é porque nós estamos em um ano de El Niño esse ano que nós podemos prever uma safra ruim. Muito pelo contrário. O que desenvolvemos até agora, e vejam, nós estamos numa safra que ela está relativamente adequada, está relativamente boa. Nós tivemos já o início dela ainda lá em dezembro, né, com algumas variedades mais precoces, com qualidade interessante, certo? Sim. Bem interessante, inclusive, perante o ano, né? E agora, no decorrer de janeiro, também isso está se mostrando, certo? Claro que dentro das situações do ano, né, mas não podemos depreciar a safra de forma alguma. Né? Por quê? Porque nós conseguimos, de fato, aplicar todos os manejos junto aos agrônomos até então e conseguimos colher os frutos agora que temos aí, né? Mas por quê? Perante uma situação já pré-determinada, prevista, e a gente conseguiu, então, entender e moldar algumas situações que seriam possíveis de serem moldadas para termos a safra que estamos tendo agora. Cabe um destaque aqui, por exemplo, quem foi comentado aqui é a uva Isabel. Nós falamos que a uva Isabel é a nona das uvas, né? Então, como ela é já mais de 100 anos na nossa região, ela é muito bem adaptada. Então, ela já sofreu muitos anos aí de altos e baixos, de chuva, de tempo seco, né? Então, ela conseguiu passar por todo esse processo, tanto que nós temos parreirais centenários nas famílias produtoras, né? Sim. E isso também não interfere muito na questão da qualidade, porque a gente pode também trazer muito a questão de produção de suco, a própria produção para espumantes também já ajuda muito na questão da qualidade, porque o espumante ele também não pode ter somente um teor de açúcar, tem que ter um teor de acidez. E isso, ao próprio ano que traz, às vezes um ano um pouco mais chuvoso, nos ajuda também a trazer mais qualidade também nesses produtos específicos aí, dependendo do ano da safra, do tipo da safra que decorre, né? Sim. Não, e a tecnologia, né, mais uma vez falando em previsões, né, ela sempre é muito aliada, acredito que cada vez mais, né, do agricultor, do produtor. Hoje vocês têm, né, um projeto dentro, imagino, né, que vocês se atuam muito, que é a administração meteorológica. Nos contem um pouquinho desse projeto, como que funciona, se são todos os produtores ou alguns que já estão testando, assim, como é que está isso? Perfeito. Nós temos já alguns anos já com esse trabalho, tá? Iniciamos há 4 anos atrás, que é o quarto ano já que nós temos
essas mini estações aplicadas a nível de campo. E, de fato, como você disse, são mini estações mesmo, né? São pequenas estações que são instaladas no vinhedo e que elas retratam de forma online, basicamente, né? De forma diária, as situações climáticas perante o dia, né? Então, o que elas nos trazem ali? Elas nos dão informações sobre volume de chuva, temperatura, molhamento foliar, certo? E umidade relativa do ar. Com essas informações, então essas informações elas são encaminhadas para um software. Importante destacar que nós temos uma parceria com a Embrapa também. Então essas informações são encaminhadas para um software desenvolvido pela Embrapa, onde esse software então ele entende por parâmetros matemáticos e tal e devolve uma resposta para o produtor, para o associado e para o agrônomo que acompanha também, certo? Nós temos uma parceria muito forte com a empresa já de tecnologia, onde desenvolve equipamento junto com a Aurora e junto com o setor Embrapa, certo? Sim. Essas informações, então, elas são entendidas pelo nosso agrônomo, existem alguns parâmetros a serem seguidos, né? Então, entendidas pelo agrônomo e pelo produtor, e aí se aplica ou não se aplica o definido defensivo para aquela finalidade que nós temos, né? Importante destacar isso, que obviamente a gente não deixa a cargo da ferramenta dizer para a gente se a gente tem que tratar ou não, né, Jonas? Mas sim, ela serve como mais uma cabeça pensante dentro do processo, onde eu tenho, de fato, informações, não no achismo, mas agora sim numa forma que tem dados por trás, certo? Então a gente consegue interpretar se eu faço ou eu não faço o manejo que eu preciso fazer para determinada doença, certo? Até então nós temos ela desenvolvida para míldio, né? Mas a míldio, a famosa mufa nossa aqui da região, né? Mas com o decorrer do tempo a gente terá também novos entrantes, novas doenças entrantes, né? Que também poderão ser monitoradas, certo? Além de outras tecnologias, né, Jonas, que nós estamos testando, né, e estão a campo, se puder falar um pouco mais também sobre essas novas, que também nos auxiliam bastante. Mas só para finalizar, Jonas, nós temos hoje dentro da cooperativa mais de 500 hectares cobertos com essa tecnologia, certo? E nós temos ao redor de 30 produtores que já instalaram as mini estações dentro da cooperativa, 30 associados, né, que hoje se baseiam por dados nas aplicações e não mais no empírico como era até então. Isso é importante ser frisado, né? Sim. Destacar também que existe uma redução no número de aplicações. Isso, para a questão de sustentabilidade ambiental, ela é fantástica, certo? E a questão de gestão da propriedade também, né? Porque, de fato, eu estou fazendo algo com dados, com números, e não mais no imprevisto, enfim, naquilo que eu acho que tem que ser feito. Sim, ou sempre foi feito de tal forma. Perfeito, exatamente. Cabe aqui destacar que como um dos pilares é a parte de meteorologia, quando tu automatiza toda essa parte, esses processos, fica tudo mais fácil, né? Para a gente depois entender, interpretar esses dados, porque a parte climática é muito dinâmica. Às vezes tu tá de tarde aqui, passa uma nuvem, chove tantos milímetros, às vezes à noite é um pouco fresquinho, de meio-dia tá muito quente. Dependendo da época do ano, tem as 4 estações do ano, né? Sim. Então, para isso é necessário ter um levantamento de dados bem seguro, porque se a gente não tiver isso, a gente, no histórico, na base estatística, a gente não vai ter uma segurança, vamos dizer assim, de tomada de decisão. Então, com base nesses equipamentos que estão vindo, antigamente não tinha. Por que não tinha antigamente? Porque, de repente, às vezes os equipamentos eram mais caros, né? Eram importados, esses equipamentos, então a gente vem buscando essas parcerias juntamente com a Embrapa, com a Jade, eles também vão atualizando ano a ano os seus equipamentos, né, para que se torne cada vez com um custo-benefício melhor e depois a gente consiga, assim, popularizar cada vez mais essas mini estações e depois a gente consiga monitorar a boa parte das propriedades rurais que pertencem para nós nos cooperados da Vinícola Aurora, né? Muito bem. É uma fazenda de testes ou vocês já estão... ela já existe efetivamente, né? Sim, ela já está a nível comercial. É só isso, mas ganhar escala. Exato, ela já tem uma boa escala, né? Inclusive, ela foi desenvolvida em parceria com a Aurora, nós somos o projeto piloto, né? Mas hoje é importante frisar que temos outras empresas e cooperativas já também utilizando essa ferramenta. Que bacana. Ela já está em escala comercial, essa ferramenta. Isso é muito importante. Isso nos traz bastante orgulho, né? Porque nós conseguimos ajudar a balizar os parâmetros. Sim. Né? Inclusive, a equipe técnica teve fundamental importância porque auxiliou, né, na questão de balizar ali as informações e deixar o mais claro possível, tanto para o agricultor quanto para o agrônomo que atende a propriedade, né? É uma realidade aqui, por exemplo, a gente citou o CTV Aurora Pinto Bandeira, né, que é uma
uma propriedade de 15 hectares de vinhedos totalmente monitorados pelo esse sistema de alerta, né? Anos passados era ano de laninha, ano mais seco, via técnico, né, a parte agronômica, a gente sabe que anos mais secos a doença do míldio ela não é mais tanto preocupação. Esse ano, ano de El Niño, ano chuvoso, quente, temperatura, né, que é a base da doença, né, ela precisa de chuva. Aí, com o monitoramento, a gente conseguiu saber exatamente onde era o momento de controle. Então, a gente também conseguiu ter essa questão de qualidade para justamente ter a ferramenta, justamente que o Bonafé comentou, é uma ferramenta a mais que nos ajuda a tomar a decisão para aplicação de produtos, se é necessário ou não. Né? Uma visão ampla, né? Tanto para o agrônomo quanto para os produtores. Acho que deve dar até uma tranquilidade para eles, né? E conseguir acompanhar ali. No início, os produtores tinham uma certa desconfiança, né? Porque a gente dizia assim, ó, o ano seco não precisa aplicar. Aí, a cada 7 dias, ele dizia assim, tá, mas não tem que aplicar? Olha, com base nesses dados aqui, e a gente sabe o que é o comportamento da doença, não é necessário. Fica tranquilo que a gente está de base de apoio, porque se surgir alguma coisa de diferente, a gente está ali junto com vocês, né? Então, esse ano foi justamente para afirmar exatamente que aquilo que o sistema ele meio que nos ajudou a trazer os dados, ele confirmou aquela confiabilidade. Esse ano, como foi mais chuvoso, com mais temperatura, a confiabilidade dele se tornou ainda maior. Sim, eles vão confiando, vão conhecendo também, né, a ferramenta. Exato. E outro pilar importante, né, do trabalho de vocês são as pesquisas, né? Então, junto com instituições de ensino, com outras instituições, enfim, nos contem um pouquinho do envolvimento, né, de vocês nessas áreas de pesquisa. Perfeito. Todos os programas que nós temos dentro da cooperativa, todos eles são baseados na pesquisa, né? Nada é feito por achismo, tá? Em algumas delas a gente usa mais a pesquisa, outras têm menos aplicação da pesquisa, mas todas elas são aplicadas em cima da pesquisa. Isso que nós falamos agora das estações meteorológicas, ela é 100% baseada em pesquisa, certo? Não é achismo de ninguém, é pesquisa aplicada a campo e então você consegue ter os dados, né? Nós temos várias parcerias, uma parceria muito forte que nós temos, entre outras, com a Embrapa. A Embrapa, nossa vizinha, Embrapa Uivinho, nossa vizinha, nos ajuda um monte nessa parte de trazer, de levar a pesquisa, né, da casa da Embrapa para fora, para o produtor. Isso nos auxilia bastante. Nós temos pesquisadores muito importantes dentro da Embrapa e que nos auxiliam no dia a dia a campo, né? Um outro trabalho que a gente faz também é com a Universidade Federal de Santa Maria, tá, dentro da parte de solos, certo? Nós estamos hoje no desenvolvimento de um manual de adubação e calagem para a viticultura aqui da Serra Gaúcha, num primeiro momento mais voltado à cooperativa, né, a região de atuação da cooperativa, mas já está em expansão na região de outras cooperativas parceiras que nós temos aqui na nossa região, tá? Então, logo mais nós teremos novidades aí de um manual de adubação e de análise de solo, onde tu se extrai as informações para interpretar uma análise de solo. Um trabalho bem bacana que a gente faz, que o Jonas já comentou sobre a questão das coletas, é que nós temos as coletas de solo e a gente tinha um manual um pouco defasado, digamos assim, sobre a interpretação. Agora a gente vai ter um manual, de fato, que traz a realidade da nossa região aqui, né? Entre outros trabalhos que se fazem em parceria com o Instituto Federal, né, um trabalho bem bacana que nós temos com o Instituto na parte aqui de Bento mesmo, Instituto aqui de Bento, né? Na parte de regulagem de pulverizadores e novas tecnologias de aplicação, tá? Isso é um trabalho bem bom que um dos nossos agrônomos está tocando junto com os professores do Instituto, né, onde se desenvolve tecnologias para aplicação, né? Tecnologia de aplicação de defensivos, né, dos produtos que são utilizados para manejo de doenças, certo? Como regulagem de pulverizadores, como testes, inclusive com bicos de pulverização, pontas de pulverização, adequação do pulverizador para que ele agrida menos alguma situação específica, né, do meio ambiente e tal. A redução dos produtos também, nós estamos trabalhando muito forte nesse trabalho. Então, não é mais a agricultura de antigamente, isso a gente pode afirmar. Nós, de novo, a gente está trabalhando baseado em dados, e os dados nos mostram que é possível fazer diferente. E Sim. É o que nós estamos aplicando aos nossos produtores a nível de campo, né? Uma parceria bem bacana que nós temos também com a Emater. A Emater nos ajuda muito nessa parte de difusão da tecnologia, do entendimento geral do processo a nível de campo. Então, com um acompanhamento junto aos produtores, também existe uma interação mútua entre nós, e isso nos auxilia bastante no desenvolvimento e na aplicação das tecnologias
a nível de campo, né? Quando todos falam a mesma língua, fica muito mais fácil de levar a tecnologia. Sim. Agora, se existe divergência entre as entidades e entre as demais cadeias de assistência técnica, isso não é bom, certo? Sim. Então, a gente busca muito isso, né? O equilíbrio entre as informações para depois levar essas informações a nível de campo. Temos várias outras atividades, como, por exemplo, da aplicação da tecnologia, desenvolvimento de mudas, certo? Nós estamos hoje trabalhando muito forte dentro do desenvolvimento de novas variedades, tá? Mas isso muito baseado pelo que o mercado nos manda fazer, né? Então, obviamente que nós não temos aquela situação, mandamos plantar tal variedade e 5 anos depois a gente erradica essa variedade. Não, nós temos uma base mínima de volume de produção, tá? E com o passar do tempo a gente entende o mercado, certo? E o mercado ele é balizador, né? Planta mais tal variedade, planta menos tal variedade, e assim a gente vai se adaptando junto ao mercado, né? Até porque, para ser viável ao nível de campo, o plantio de uma área ou a renovação de uma área, nós precisamos de tempo para isso, né? Aí eu não posso hoje mandar plantar uma variedade e aqui de 5 anos mandar cortar essa variedade. Não é bem assim que o processo funciona. Mas, em suma, as entidades de ensino e pesquisa, não posso esquecer de falar da UX também, tá? Que é uma entidade que nos auxilia bastante nesse processo do dia a dia. Temos trabalhos muito bons com eles também na parte de solos, em outras partes de análises que a gente faz diretamente com eles. Então, em suma, a gente entende que sim, que o setor de ensino e pesquisa voltado para a viticultura, né, ele é de fundamental importância, certo? A gente, de novo, não pode mais viver no achismo. A gente precisa ter dados, né, e fazer a gestão da propriedade baseada em dados, né? Desta forma, a gente consegue ter um crescimento muito bom. E eu vou deixar para o Parisson falar um pouco sobre o projeto que ele desenvolve, certo? Dentro da parte de certificações, que também é muito importante, e depois a gente volta com alguns outros que a gente faz no nosso dia a dia. O destaque nesse é a questão da parceria juntamente com o Sebrae, né? Então, o Sebrae ele nos ajuda muito, né, nessas questões de saber a demanda que o produtor precisa, nos ajuda muito a questão de cursos, de consultorias via Sebrae, né? E isso é um braço a mais para nós estendido, principalmente no setor agrícola, porque isso aí nos ajuda muito na qualificação do produtor, que é tão importante hoje em dia, porque a agricultura, além do clima, a agricultura também ela é dinâmica, ela também vai evoluindo, né? Então, o Sebrae também é muito nesse intuito dessa parceria que eles têm conosco. E justamente nesse projeto que é linkado ao programa Alimento Seguro, que foi inicialmente há uns 10 anos, mais ou menos, que surgiu, né? A Aurora ela entrou nesse programa no ano de 2018, 2019, e agora está migrando de Programa Alimento Seguro na cadeia da uva, que a gente chama de PAS-Uva, para Local Gap, que é uma avaliação das famílias, das propriedades rurais, que são voltados a boas práticas agrícolas. Então, que a propriedade ela tenha toda a questão de todos os itens adequados à legislação, a questão do depósito de defensivos adequada, a questão de registros de caderno de campo também adequado, né? Muito cuidado no controle que a gente chama de intervalo de segurança dos produtos, de uma aplicação de um produto até o momento de colheita, que ele tem que estar adequado. A gente tem que saber, né, definir esse intervalo, porque é onde que a gente vai ter realmente a qualidade da uva, além da qualidade, né, ter a questão de ter o mínimo de resíduo possível. A gente sempre busca, o intuito final na Aurora é resíduo zero. A gente não procurar não ter nenhum resíduo, que tenha a maior margem de segurança possível para que o consumidor ele venha consumir um suco, um vinho, um espumante, e ele saiba que aquele produto é seguro, não vai prejudicar ele. Muito pelo contrário, vai trazer muito mais saúde, todos aqueles benefícios que a gente sabe que os produtos das vinícolas, especialmente da vinícola Aurora, traz para o consumidor, né? Sim, e essas pesquisas é muito importante frisar que é uma troca, né? Acredito, como o Maurício falou, vocês pesquisam para depois isso voltar para vocês também junto com as instituições, né? Exatamente, a gente traz essas parcerias, esses institutos, né? Toda essa turma que nos ajuda em parceria, porque realmente a gente quer ser um setor de referência na cadeia produtiva da uva. Sim. E a gente sozinho não faz nada. Então a gente precisa dos parceiros, precisa dessa troca de experiência, juntamente com a pesquisa e inovação, mas também precisa da troca de experiência com o produtor lá, aquele pequeno produtor que está lá há 60, 70 anos, um senhorzinho, 40 anos, 50 anos já produzindo uva,
e aquela troca de experiência também nos ajuda para, no final, a gente ter o mesmo objetivo na questão de evoluir, né, de melhorar na produção de uvas aqui da região. Sim. Exato. Então, a gente entende que o principal, óbvio que sempre é o conhecimento, né? Nós estando munido de conhecimento, a gente consegue levar esse conhecimento para o agricultor, para aquela pessoa que de fato está lá produzindo, né, a nível de campo. Tá? E nada melhor do que nós estarmos cientes do que tem que ser feito para conseguir passar a informação. Sim. Certo? Por isso dessas pesquisas, Larissa, onde nós trabalhamos muito forte nisso e a gente bate muito nessa tecla, que a gente precisa aprender como funciona o processo, tá? Das mais variadas formas possíveis, tá? Para depois conseguir aplicar essa técnica a nível de propriedade, que é a gestão da propriedade, certo? Se a gente, e é um dos nossos projetos de gestão que estão dentro do escopo de um dos nossos agrônomos, onde a gente faz o levantamento de todo o custo de produção, né, e de outras atividades a mais a nível de propriedade, para entender de fato da viabilidade desse negócio, certo? Aí se levanta dados de todo o ano, tá? Desde a época de adubação, poda, troca de vinhedo e tal, até todas as aplicações, né, durante o manejo da safra e até a colheita, né? Aí com esses dados em mãos, tá? Eles são jogados em planilhas de Excel, certo? E aí se entende da rentabilidade que o vinhedo específico está deixando para o nosso bolso, né? Para o bolso do agricultor, certo? Para entender melhor como funciona esse processo. Além disso, além desse processo, nós conseguimos fazer também a rastreabilidade do vinhedo, que é isso que o Jonas muito bem comentou há pouco, né? De nós termos a certeza que, de fato, tal manejo foi feito em tal área, certo? E essa área, ela consegue ser representativa, esse desenho de todo esse processo, ele consegue ser representativo e buscado lá na garrafa, que é vendido para o consumidor final. Isso é bacana, né? Então, nós temos toda uma forma de rastrear o que foi feito em cada processo da cadeia, inclusive lá no produtor, certo? Onde a gente consegue entender o que foi feito de manejo, o que foi feito determinada aplicação de algum produto específico para controle de tal doença, certo? E todo o processo da cadeia, ele fecha, certo? Sim. Então, a gente consegue entender desde a gôndola até a aplicação final no campo. Sim. Né? Muito bacana. Gente, falando de 2024, né? Agora vocês comentaram que em maio desse ano vai ter um evento muito importante, né, para a Aurora também, que é a 7ª edição da Feira Técnica Vites Aurora. Nos conte um pouquinho sobre esse evento, Jonas, como é que vai ser, se você já tem uma programação. Acho que o pessoal vai ficando de olho, né, agora a partir dos próximos meses. Essa feira a gente está indo já para a 7ª edição, né? E a gente faz naquela propriedade que a gente chama ali do CTV Aurora Pinto Bandeira. Então, já além então, de produção de uvas direcionadas para a denominação de origem, né, DO, que a gente chama, né, que é espumante, vinhos com DO, aquela área da Aurora também é destinada para isso, para trazer o público alvo para nós ali dos produtores, das pessoas interessadas, a aproveitar aquela infraestrutura, aquela propriedade rural que seria de modelo para trazer como feira e trazer todos os nossos fornecedores, todos os nossos parceiros. E ali eu digo assim que o Vites Aurora fecha como chave de ouro assim a nossa safra. Sim. Porque o Vites Aurora ele reúne todos os parceiros, todos os agricultores. A feira ela é destinada justamente a isso, né? A inovação, a pesquisa, a melhoria. Um produtor que vai lá, ele vai entender que aquilo que está na propriedade dele, eu posso fazer um pouquinho diferente porque eu vi lá na feira que tem tal ferramenta que vai me ajudar. Sim. Às vezes são ferramentas bem simples e às vezes são ferramentas bem complexas. Às vezes é um trator, é uma colhedora de uva. Então, na reunião da feira, nos ajuda muito porque o produtor ele não precisa ir indo de porta em cada fornecedor. A gente reúne em feira e ele, em basicamente um dia, às vezes 2 dias, ele pode conversar com todos os fornecedores e ver aquilo que é necessário para a propriedade, para a localidade, a realidade local dele, vamos dizer assim, Sim. no Vites Aurora. E é aberto ao público, né? Não é só para cooperados. Isso, é aberto ao público. Então, nós temos aí, são 3 dias de evento, no dia 7, 8 e 9 de maio, agora de 24, né? Então, é aberto ao público, não tem inscrição, não tem cobrança de visita e tal, né? Isso é bacana, certo? E ela está disponível, então, justamente para isso, né? Para informar tecnicamente como funcionam as coisas. A nossa feira, ela tem um viés técnico. É importante deixar muito claro isso, né?
onde, como o Parisson falou, nós temos aí todo o conjunto de fornecedores, todo o conjunto de trabalhos que a cooperativa faz no decorrer do ano, certo? Para atender uma demanda do associado e do produtor geral, certo? O associado e o produtor, ele está sempre buscando informação, buscando tecnologia, buscando novidades para que atenda a demanda que ele tem no campo, certo? E às vezes essas informações elas são tão espalhadas que é difícil de buscá-las. Certo? Então, quando a gente faz uma feira voltado para a técnica e levando em um único ponto todas as novidades que existem no setor, fica muito mais fácil. Sim. E o setor evolui, né? E o setor evolui, exato, né? Porque o que nós buscamos com essa feira, né? É trazer tudo o que nós falamos até agora, né? É levar para dentro da feira. É mostrar que sim, que a viticultura ela é possível de ser realizada, ela dá para trabalhar, dá para viver da viticultura, certo? Existe muita forma de mecanizar a viticultura, enfim. Né, mostrar que, de fato, a viticultura ela dá renda para o produtor, certo? Quando, obviamente, é bem manejada. Se não bem manejada, nada dá renda para o produtor, né? Sim, mas a viticultura, quando bem trabalhada, ela dá renda para o produtor. E o principal é que a gente precisa estar ciente da aplicação dessas novidades, né? Não adianta a gente sair agora à moda louco, querer fazer tudo que tem de pesquisa, tudo que tem de ensinamentos aí, sem antes fazer os testes, certo? E aí é bom que passa muito para o setor agrícola da gente fazer os testes do dia a dia, certo? E nós trabalhamos forte nisso, né? Na feira a gente vai ter lá a exposição de drones, por exemplo, né? Vamos ter a exposição de pulverizadores autônomos para a viticultura. Vamos ter a exposição de máquinas de colheita de uva. Então, coisas que até então eram pouco pensadas, né? Ou eram, talvez, nem pensadas, né? Pelo viticultor. E não, isso mostra que a tecnologia está ali, certo? Isso nos ajuda um monte na aplicação, né? No dia a dia do campo. Sim, né? é um olhar para o futuro também, né? Perfeito, totalmente. Entender o que virá aqui nos anos também. E às vezes o futuro ele é rápido, né? É a gente rápido. Imagina, isso aqui vai acontecer daqui 10 anos. Às vezes, em questão de 1, 2 anos, já está aí pronto. As ferramentas, às vezes, dependendo de como vem a demanda, de como que vem as informações, né? Ela já, às vezes, está pronta. Então, também até, de certa forma, a feira ajuda a acompanhar, ao produtor acompanhar esse processo que vem evoluindo, né? Especialmente na agricultura, que a gente sabe que o Brasil é muito forte nessa questão de agricultura e a gente sempre vai abarcando, às vezes, da viticultura, está aqui focado no Vitis Aurora. Mas a gente consegue puxar muitas coisas de outras culturas, né? Do Brasil, né? Que somente o Brasil é um grande país agrícola. Então, quantas tecnologias que vêm surgindo ano a ano e que a gente também pode trazer também no Vitis Aurora também, na próxima feira. Muito bem, então fica o convite para todos, né? Já ficarem de olho ali nas datas e nas novidades da feira. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação mais uma vez, Maurício, Jonas, por terem aceitado o convite. E nós nos vemos no próximo Conexão Aurora.